Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nesta noite. Estarmos na casa do Senhor nos alegra muito o coração e nos dá muita graça, né, irmãos? Nós, quando estamos na casa do Senhor, nós recebemos do Senhor a direção, recebemos do Senhor o refrigério, recebemos do Senhor a orientação para as nossas vidas, amém? Irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens em que nós estamos falando, ministrando sobre a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos dias, que na nossa teologia chama-se de escatologia, amém? Que é a doutrina das últimas coisas. Nós falamos um pouquinho, fizemos um breve relato sobre o livro de Apocalipse, né? Sobre as divisões do livro de Apocalipse. Numa dessas mensagens, falamos um pouco sobre as 7 igrejas que estão ali também descritas no livro de Apocalipse. E hoje eu quero comentar um pouco com os irmãos sobre como a Bíblia ordena esses eventos para o cumprimento da palavra profética. Amém? Como a Bíblia ordena esses eventos para o cumprimento da palavra profética. Todos nós que estamos aqui sabemos que a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ela contém instrução, ela contém poesia, ela contém história e ela contém também a parte das profecias, né? Desde Gênesis até o Apocalipse, as profecias estão espalhadas na palavra do Senhor. Mas existem alguns livros que as profecias estão mais juntinhas ali, que foram destinados para que as profecias estivessem ali. Um deles realmente é Apocalipse. Nós temos também o livro de Daniel, no Antigo Testamento, em que Daniel teve uma revelação das 70 semanas de Daniel. Então, quando nós juntamos essas profecias, quando nós estudamos assim de uma forma coerente, né, como estarão acontecendo, nós entendemos a palavra profética como um todo. Então, a primeira lição importante na data de hoje é nós entendermos que a gente não pode pegar um livro, ou um versículo, ou um texto isoladamente. Porque se a gente pegar aquela profecia, ou aquele versículo, ou aquele livro de forma isolada, a gente vai tirá-la do contexto. E quando a gente tira do contexto, a gente pode cair em erro de interpretar de maneira equívoca, né? De maneira errada. Por isso a importância do estudo da palavra, por isso a importância da leitura da palavra do Senhor cotidianamente em nossas vidas, amém? E hoje então eu quero falar com os irmãos sobre algumas passagens, por exemplo, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós temos algumas pistas, vamos dizer assim, de situações proféticas que irão acontecer, ou melhor dizendo, né, irmãos, que já estão até acontecendo, para que nós possamos entender o cumprimento das palavras proféticas, porque já estava descrito na Bíblia essas situações. Então, abra comigo lá em Mateus, capítulo 24, vamos ler alguns versículos de Mateus, amém? Mateus é Novo Testamento. Enquanto os irmãos estão abrindo, deixa eu repetir uma coisa importante para os irmãos. Importante para os irmãos e para mim também, para todos nós que estamos aqui. Conhecer as Escrituras e saber um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas, irmãos, não é para nos assustar, não é para nos deixar aflitos, não é isso. Então, tira o medo, né, do seu coração, se você está aflito com alguma situação, com alguma notícia, mas nós precisamos conhecer as Escrituras e muitas vezes a gente fica, né, com medo do Apocalipse, com medo da escatologia, porque indica o fim, vamos dizer assim, das coisas que estamos vivendo aqui hoje. Mas nós precisamos saber até mesmo para poder informar as pessoas das coisas que estão acontecendo. Amém? E é uma coisa muito importante nós termos em mente que a Bíblia toda nos traz esperança. A Bíblia inteira nos dá esperança. Esperança da salvação em Cristo, esperança, né, desse mundo que virá. Na verdade, a gente fala mundo, né,
mas é o reino dos céus que virá, esperança de como as coisas vão acontecer, mas elas vão acontecer. Então, qual é a grande importância disso? Eu volto a falar de novo hoje aqui. Qual é a grande importância disso? Fica do lado de dentro da arca. Porque todos aqueles que estiverem do lado de fora da arca, ou seja, hoje a arca é Jesus, hoje a arca é a salvação em Cristo. Todos aqueles que estiverem do lado de fora da arca vão perecer. Então, qual é a grande decisão que nós, como cristãos, temos que ter? Fica do lado de dentro da arca. Não saia por nada, amém? Então, vamos lá. Uma das coisas que está descrita, e Jesus mesmo relata, que está lá em Mateus 24, é o aumento dos falsos profetas e da transigência religiosa, inclusive dentro da igreja também. Amém? Então, Mateus 24, versículo 5 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, eu vou acrescentar o versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Indo um pouquinho mais para frente, no verso 10, nós temos o seguinte: Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E agora vamos pular para o versículo 24 também, que diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, irmãos, uma das profecias que Jesus relata aqui na palavra dele mesmo, quando ele fala em Mateus, capítulo 24, são profecias que já estão se cumprindo dentro dos nossos próprios dias de hoje. Amém? Então, vamos elencar, olha, falsos profetas. Sempre teve na história da igreja, né, os hereges, aqueles que se levantavam interpretando de forma inadequada as palavras do Senhor, interpretando de forma errada, mas nos últimos dias, os falsos profetas se levantariam com muito mais frequência. Nos últimos dias, os falsos profetas seriam mais vistos com mais frequência. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Tá? Então, nós que estamos aqui, vamos tomar muito cuidado. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado com o que você ouve, né? Através das mídias sociais. Tome cuidado com o que você assiste através da plataforma do YouTube ou outras mídias sociais. Porque nem todos aqueles que estão ali pregando a palavra, e eu já falei isso aqui outras vezes, estão verdadeiramente conduzindo o povo a Cristo. Cuidado com as heresias, amém? Cuidado com as religiões que muitas vezes a gente fala, aquela religião ali, ela é cristã, ela é do bem, como eu ouço falar, né? Eu ouço falar, as pessoas falam, olha, aonde fala de Deus é bom. Ah, tá ali, tá falando de Deus, então é de Deus, é bom. Não, não é assim. Amém, irmãos? Tome cuidado, porque para que haja o engano, basta um ou dois acreditarem, pronto, o engano já está pronto. Muito cuidado, procure verificar na palavra de Deus, conhecer da palavra, se o que aquela pessoa está proferindo verdadeiramente tem consonância com as Escrituras. Para isso nós temos que estudar. Nós vamos até abrir uma salinha de discipulado aqui, para os irmãos que queiram participar, os novos e os antigos, não importa, porque é sempre bom reciclar, porque a gente tem que estar sempre vendo o que a palavra fala, os fundamentos da palavra. Fundamentos, irmãos, é aquilo que mantém a base, né? Se você tem a sua base, o seu fundamento bem alicerçado, você vai conseguir subsistir e não será enganado. Mas se a sua base, eu sou uma pessoa muito de base, eu gosto de fundamento, gosto muito de segurança da base, né? Como, por exemplo, a família é a nossa segurança, não é verdade? Eu sou uma pessoa que gosto de segurança de base, eu gosto de fundamento.
Então, se eu vou, por exemplo, ensinar um aluno como faz uma multiplicação, primeiro ele tem que saber como faz uma soma, uma divisão, né? No caso, uma subtração, uma adição, porque dá fundamento para a multiplicação. Eu não posso ensinar um aluno uma multiplicação se ele ainda não sabe somar ou diminuir, porque ele não tem base. Entenda isso, amém? Então, nós cristãos, eu hoje chamo cristãos de raiz, né? Nós precisamos ter fundamento na palavra. Isso é o que, irmãos? Entender que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, tem que ser colocado no crivo da palavra. Porque muitos falsos mestres estão se levantando com discursos maravilhosos, com discursos bons, com discursos até interessantes para você ouvir, né? E você acaba entrando numa dessas porque você foi ali enganado. E é fácil hoje ser enganado, porque tem muita coisa na internet que a gente é enganado. Precisamos entender isso. Amém? Então, nem todo lugar que diz que é de Deus, nem todo lugar que faz o bem, né? Nem todo lugar que diz que é ali cristão, verdadeiramente é. Falsos profetas. E aí você pode falar para mim, pastora, mas tá bom, eu fui de bom coração. Eu entrei naquela situação de bom coração. Mas o bom coração, irmão, não vai livrar você do inferno. Porque tem um ditado que diz, né, que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. É um ditado popular que tem um fundo de verdade. Porque ninguém vai aparecer para nós, irmãos, preste bem atenção nisso. Satanás, ele é um ser de uma inteligência intensa. Ele não vai aparecer para nós feio como ele é. Não é verdade? Quando ele vai mostrar algo para nos enganar, ele vem bonito. Ele vem todo, né, iluminado. Ele não aparece como ele verdadeiramente é. Né? E nós caímos por quê? Porque aquilo nos parece bonito, nos parece bom, mas nós não verificamos. E aí é onde nós acabamos entrando e nos prejudicando espiritualmente falando. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos líderes. Primeira coisa que Jesus falou que aconteceria nos últimos dias. Amém? Outra coisa importante, irmãos, que também nós devemos destacar, acerca dos escândalos. Era bíblico, já é bíblico os escândalos acontecerem. Amém? Então, eu quero alertar a igreja o seguinte. Infelizmente, eu tenho que alertar, porque nós estamos numa era de escândalos. Não é? A igreja está nesses escândalos também. E Jesus já tinha prevenido aqui na palavra. Né? Os escândalos políticos aqui no nosso país é visível. Né? Nós vemos o quanto é visível a questão política no nosso país, desde que o país foi descoberto, entre aspas, até os dias atuais. Se você acompanhar, você verifica. Mas o que Jesus estava dizendo não é só escândalo da sociedade. Né? Os escândalos, inclusive, irmãos, e infelizmente, dentro do seio da igreja. Esses são os piores. Né? Então, hoje, você pode ouvir, né, os comentários aí nas mídias sociais de determinadas situações de grandes igrejas que sofreram algum tipo de escândalo, ou por parte de alguma liderança, ou por parte de alguma membresia, né? É ruim isso? É ruim, é péssimo, principalmente hoje, numa era de redes sociais, você ficar sabendo de alguma coisa que aconteceu em alguma igreja cristã, seja ela, né, de qualquer denominação, não estou falando de denominação aqui, estou falando da situação que pode acontecer. Entretanto, não se escandalize, dizendo, olha lá, tá vendo? Fulano de tal disse que era crente, disse que é cristão, e olha aí o que aconteceu. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é o seguinte, que vão acontecer escândalos, e que é para a gente se preparar, mas não é para a gente se escandalizar. O que é isso, se escandalizar? Se escandalizar é o seguinte, olha, eu não vou mais à igreja, porque se a igreja está assim, por que eu vou fazer o que na igreja? É isso que o Satanás quer. Então, quando acontece alguma emboscada de escândalo em alguma igreja, o que Satanás quer? Dispersar o rebanho. Nitidamente a estratégia é essa. E fazer vergonha à noiva de Jesus. Entenda isso, você como um cristão maduro vai compreender.
Quando acontece de acontecer um escândalo, alguma situação, porque o homem, o ser humano, é falho. Nenhum de nós aqui, irmãos, pode ser hipócrita de dizer assim, não, eu faço tudo certinho. Porque, irmãos, nós estamos certinho hoje. O dia de amanhã, às vezes você está enfraquecido na fé e pode cair em alguma cilada. Pode cair em alguma cilada. Por isso a palavra do Senhor diz, aquele que está de pé, vigia para que não caia. Porque pode cair, irmãos. Somos todos seres humanos. Pode acontecer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Mas e se acontecer? O que Satanás quer com isso, na verdade, com essas grandes emboscadas no seio da igreja? Esfriar a nossa fé. As pessoas de fora vão olhar e vão dizer, nossa, olha o que está acontecendo ali. Então é envergonhar a noiva. E tirar os pequenos que estão ali louvando ao Senhor e que se desanimam e que abandonam a igreja. Por causa do homem, né? E que abandonam a igreja. Então, os escândalos, não é que, a pastora está falando que vai acontecer, você está profetizando. Não estou profetizando nada, estou dizendo o que está na palavra do Senhor. Por quê? Porque eles podem acontecer. No versículo 10 diz aqui, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados. E outra que ele diz, trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Já estava descrito na palavra. Cuidado, irmãos, com jogadas do inimigo para aborrecer a sua fé. Amém? O inimigo hoje, o adversário hoje, não luta mais com as armas da era medieval. Na era medieval, era um tipo de arma espiritual. Hoje, o adversário luta com mentes, com cabeça. Hoje ele não põe mais o pé na sua frente para você cair no chão. Hoje o adversário luta na esfera da sua mente, da nossa mente. Hoje o adversário luta através, ele entra na igreja, e ele entra na igreja, não é porque está na igreja que o adversário não entra, irmãos. Porque lá fora, lá no mundo, ele já tem as pessoas cativas nas suas mãos. O que ele quer? Ele quer tirar aqueles que são de dentro da igreja, daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então ele entra de uma forma sutil dentro da igreja, né? Ele entra de um jeito que você não percebe. Então ele vai colocar alguma intriga, alguma briga, um ciúmes, uma fofoca, uma inveja, uma situação, né? O irmão passou perto de você, não te cumprimentou, aquilo já te feriu amargamente. Aí você já se sente chateado, já não quer mais vir naquela igreja. Né? Então, cuidado com isso, a gente tem que amadurecer, tratar bem uns aos outros, ter palavras dóceis uns com os outros. Você não sabe o dia que aquela pessoa teve. Às vezes aquela pessoa teve um dia de tanto, né, problema, e chega na igreja, não percebe, às vezes faz alguma coisa que não te agrada, mas aí o que nós temos que ter? A maturidade, irmãos. O servo do Senhor tem que ser maduro para relevar, para perdoar, para entender, para passar por cima. E vamos que vamos, e tudo bem. Porque o inimigo, irmãos, ele entra não com uma montanha na sua frente, porque a montanha você vai ver. Mas ele coloca uma pequena pedrinha. E aquela pequena pedrinha, você não está enxergando, mas ela te faz tropeçar. Aí você tropicou, doeu, você levantou, tudo bem, passou. Mas ali na frente, daqui uns quilômetros, tem outra pedrinha, pequenininha também. Tropicou, tá, levantou, passou. Umas 4, 5 pedrinhas, você já não quer mais andar naquele caminho. Porque já tropicou 4, 5 vezes, você não quer mais ali. E é assim que o inimigo ganha as batalhas dele em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Fica ligado. A guerra espiritual nos dias de hoje é uma guerra de mídia, é uma guerra de emoções. Aliás, inclusive, até, por que se fala tanto em gerenciamento das emoções nos dias de hoje? É na empresa, é na área educacional, é na área da saúde. Hoje você pode pesquisar muito sobre emoções, inclusive até o filme está em cartaz, Divertidamente 2, falando das emoções, porque é o que mais Satanás está atormentando hoje as pessoas.
É na área das emoções, é na área do sentimento, é na área da personalidade. E Jesus já tinha dito, olha só, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Ou seja, pode acontecer sim. Então, o que nós temos que fazer? Fica saudável mentalmente, espiritualmente, né? Seja como criança. A Bíblia também nos ensina, né? Que dos tais, dos pequeninos, é o reino dos céus. É interessante essa metáfora bíblica, porque a criança, ela tem um coração perdoador, irmãos. Ela está ali, ela briga, eu vejo meus filhos, às vezes eles estão ali, eles brigam, se estranham, mas eles estão sempre juntos, porque eles têm um coraçãozinho leve, um coraçãozinho perdoador. A criança, ela é coração leve. O importante para ela depois é estar junto, brincando, se divertindo. Né? O máximo que uma criança fica brigada uma com a outra é um dia, né? E logo está brincando de volta. Mas os adultos são encardidos. Os adultos são encardidos. Em vez de ser maduros, os adultos são encardidos. Não perdoa, guarda mágoa, ficam ali murmurentos, pesados emocionalmente. Satanás entra nesse tipo de ambiente. Ele entra nesse tipo de ambiente. Então, cuidado, irmãos, porque hoje a nossa batalha, a nossa guerra, ela é na área das emoções. Perde-se muito tempo com remorso, com sentimentos de mágoa, falta de orientação para o perdão, né? Então, cuidado, porque Jesus ele já falou, olha, muitos se aborrecerão entre uns e outros. Então, é importante a gente voltar à origem, né? A origem do cristianismo, a origem da palavra de Deus e começar a praticar as pequenas obras. Amém, irmão? Isso é importante, porque estamos vivendo dias difíceis e os dias estão chegando ao fim. Em breve, Jesus vai voltar, né? Então, nós sabemos que tudo isso faz parte. Quando você olha lá, por exemplo, no versículo 24, de Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja quanto na mídia tem aí de pessoas pregando outro tipo de evangelho e levam multidões, né? Levam multidões e você não entende, às vezes, como que consegue. É por causa dessa palavra, porque se for possível, engana até a gente. Quando eu vejo alguma coisa na internet, né, de evangelismo, eu procuro olhar com calma, eu procuro ver de onde é aquela fonte, da onde veio aquela situação, quem é aquele autor, né? E às vezes eu pego na biografia do autor, porque você vai ver o autor lá atrás, a situação dele como era, que tipo de interpretação ele deu. Então nós temos que tomar cuidado, porque sem perceber a gente é enganado, irmãos. Porque a palavra diz que pode acontecer, se possível for, pode enganar até os escolhidos. Os escolhidos somos nós, o povo de Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Lucas, capítulo 18, versículo 8, irmãos. Nós temos que confiar, nós temos que olhar para a palavra, nós temos que buscar a presença do Senhor em nossas vidas a todo instante, amém? Olha só, Lucas, capítulo 18, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. É isso mesmo, deixa eu ver. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É a parte B do versículo. Irmãos, isso é uma das coisas que eu até destaquei aqui, algo incrível. Será que quando Jesus voltar, a palavra aqui é exatamente essa? Será que ele vai encontrar fé na terra?
E a cada ano que passa, a fé das pessoas, incluindo a igreja, tem se neutralizado cada vez mais. As pessoas hoje, elas estão descrentes muitas vezes, sabia? E isso a gente tem observado. Os cristãos de antigamente, quem veio lá de uma época lá de trás, se lembra. Eles eram mais fervorosos, eles tinham mais fé. A igreja tinha cultos, eles vinham nos cultos da igreja. Hoje o cristão, de certa forma, ele escolhe que culto que ele quer vir. Tem crente que vem uma vez por mês na igreja, tem crente que passa 2 meses sem vir. Estou falando daqui, estou falando de forma geral. Tem cristão, irmão, que vive a vida no YouTube, recebendo só mensagem de lá, e não frequenta mais a igreja. A fé, ela está se esfriando, ela está se transformando em algo emocional. Eu senti a presença, eu não senti. Então, eu não tenho fé, não tenho Deus, eu senti, eu não senti. Fé é uma coisa espiritual. E a palavra do Senhor, ela nos alerta. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? De tão grave que a coisa está. E hoje nós já estamos vivendo o princípio desses dias. Hoje nós já estamos vivenciando a fé das pessoas morrendo. A fé das pessoas está morrendo. Ele crê, mas ele crê com a mente. Ele não crê realmente no âmbito espiritual. Você vai orar por alguém que está enfermo, nem ele mesmo acredita que será curado mais. Eu me lembro que antigamente, quando a gente ia, os cristãos iam orar, a gente chama, as irmãs do coque, elas iam orar pelo enfermo, aquele enfermo, ele acreditava naquela cura, e ele agarrava aquilo com unhas e dentes. E Deus, o que acontece então? Porque a palavra do Senhor diz, a única coisa que você consegue agradar a Deus, irmãos, é pela fé. Porque a palavra do Senhor diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu ler as escrituras de capa a capa, eu varrer a igreja, eu limpar tudo, eu estar, ali, se eu não tiver fé, eu não vou agradar a Deus. Em contrapartida, Jesus alerta, será que se o Filho do Homem, porventura, vier, ele vai encontrar fé na terra? E isso já está acontecendo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a nossa fé. Porque às vezes a nossa fé começa a falhar, A nossa fé começa a titubear. Às vezes a gente não percebe, mas o nosso coração vai ficando frio. Frio, calculista, encardido. E a nossa fé vai minando. Às vezes eu converso com alguém, a gente tem um trabalho com as mulheres, a gente conversa com uma com outra, e a pessoa fala assim para mim, eu não tenho mais fé, parece que Deus não age mais na minha vida, eu já estou desacreditado disso. Chegou nesse ponto de desacreditar que Deus pode agir, é perigoso, é muito perigoso. O próximo passo, às vezes, é a pessoa sair dos caminhos do Senhor, como muita gente já fez na pandemia, Na pandemia, quando as igrejas se fecharam, as coisas estavam terríveis, as pessoas estavam morrendo ali, muita gente realmente não quis mais saber de Deus. Se revoltou, entregou os pontos, a fé acabou. Fé é um negócio que acaba, irmãos. Amém? Fé acaba. Se você não regar a fé, se você não estiver linkado na mesma fiação de Deus, a fé acaba. E você pode, às vezes, estar dentro da igreja e com a fé acabada. Você não estará agradando ao Senhor. E isso é muito grave. Por que isso é grave? Porque você não estará agradando ao Senhor. E você pode sair dos caminhos do Senhor num passo. Por isso eu tomo muito cuidado com a minha fé. Quando eu percebo que eu estou com muita luta, eu estou com muita tribulação, que eu estou ficando amargurada, que eu estou ficando encardida, eu já paro, eu já tenho, porque a gente tem a consciência nos alerta. E através da consciência, o próprio Espírito Santo nos alerta. Epa, tem alguma coisa que está errada aí. A luz vermelhinha acende. Então, quando eu percebo que eu estou caindo nesse grau que às vezes
pelas lutas do dia a dia, pelo cansaço emocional, espiritual, a gente vai deixando a fé e a gente vai ficando abalado, eu já fico mais atenta. Opa, Senhor, me perdoa, me recupera, vamos lá, vamos recomeçar. Quando eu percebo também que a alegria vai indo embora, irmãos, você não tem mais alegria. Você já passou por isso? Você está passando por luta, por dificuldade, e aí a sua alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu percebo que eu não estou com a mesma alegria, que eu estou ficando xoxa, que eu estou ficando encardida, eu já penso, tem algo errado comigo. Eu já não posso deixar essa depressão me pegar. Vai entrar na mesmice. Porque entra na mesmice e você vai se deixando levar, acomodando em banho-maria. Quando você vê, você já não tem mais fé, não tem mais alegria, faz as coisas no automático e acha que está tudo bem. Não está. Você está indo para uma morte espiritual. Isso, irmão, é comigo, é com você, é com cada um de nós, porque somos humanos, nós não fomos transformados ainda para ir para a glória. Um dia seremos, mas não ainda. Então a gente tem que cuidar disso. Amém? Por isso é importante vir para a igreja, por isso é importante congregar, por isso é importante restabelecer, porque a igreja, ela funciona, na verdade, por isso que muita gente na pandemia desanimou, porque não tinha onde ir, ficou sozinho. A igreja, ela funciona como uma bateria para te recarregar. Hoje mesmo, eu estou cansadíssima, vindo do serviço para cá. Se fosse pela minha carne, eu ficaria em casa. Honestamente falando, né? Mas quando a gente vem para a igreja, você se levanta e você está aqui, você está adorando ao Senhor, você está vendo o que Deus está fazendo, você já se recarrega a sua bateria espiritual. Agora, se nós deixarmos, irmãos, essa bateria vai um dia pifar, porque ela não foi carregada, amém? Então, no dia de hoje, eu quero só mais um versículo, 2 Tessalonicenses 2. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, irmãos. De outros sinais que temos aí no fim dos tempos elencados. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, é isso aí. Aqui, irmãos, olha, para respaldar exatamente essa falta de fé, diz assim, olha, versículos esses, irmãos, são chaves, viu? Quando você tiver que ler na sua casa, leia lá de novo para você lembrar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso vai acontecer lá na frente, capítulo 2, versículos de 3 e 4. Lá na frente, quando o anticristo se manifestar, depois a gente vai também falar um pouco sobre isso, o homem da perdição é ele se levantará, ele convencerá e será um grande líder, né? Ele já está no mundo? Eu creio que sim. A minha convicção pessoal é que ele já existe, já está por aí, só não se manifestou. A Bíblia diz que ele vai se manifestar. Mas antes que ele se manifeste necessariamente, a Bíblia já fala, Tessalonicenses já fala, de uma apostasia, que é exatamente esse processo da falta de fé, em que uma pessoa, ela é da igreja, ela vai, né, ali vacilando na fé, e até que ela chega a um nível de sair até mesmo da presença de Deus e falar contra a presença de Deus. Na mídia, não vou citar nomes, mas nós temos alguns casos de alguns jovens que eram da igreja
e hoje já saíram, e não só saíram, ficaram quietinhos, respeitando a igreja. Hoje eles falam contra a igreja. Casos famosos aí. E isso é uma apostasia. A pessoa era da igreja, a pessoa sentiu a presença de Deus, ela tem toda uma história com Deus, mas ela deixou que a fé se apagasse, saiu da igreja e ainda fala contra, virou um adversário da obra de Deus. Além de sair, em vez de respeitar, ele ainda se transforma contra a palavra. Isso é apostasia. Isso é muito sério. Então, antes que o anticristo se manifeste e venha ali naquele trono, muita apostasia ainda vai acontecer, irmãos. Muitos falam, por isso que eu estou alertando a igreja. Tome cuidado para você não ser um apóstata. Não apóstolo, apóstata. Que é aquele que se apostata da fé, né? Ele como se fosse um divórcio. Ele se divorcia. Já viu o divórcio como é? O casal vive 100 anos junto. Quando se divorcia, em vez de ficar amigo, um ataca o outro. Ainda tem essa. É uma apostasia, é uma separação, conflito. Então, irmãos, nessa noite de hoje, para que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo, para que nós possamos compreender que sim, que as profecias estão se cumprindo. Isso porque a gente nem citou fatos políticos hoje aqui, né? Porém, irmãos, a Bíblia está citando situações que certamente acontecerão. Então, nós precisamos orar, buscar a Deus, alertar para a palavra, nos submeter à palavra do Senhor e verdadeiramente, irmãos, nos arraigar na fé, para que a gente não venha a perder a nossa fé, que é o nosso maior dom, mais precioso, é a fé que nós temos em Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar nas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre a nossa igreja que aqui estamos, sobre nossas situações.